Aí galera, aí pessoal, canal C Nordeste aqui na área, passando notícia aí do Náutico, o Timbu, aqui no Recife, o Timbatível, que vai jogar domingo, às 16 horas, aqui nos Aflitos, contra o Vasco da Gama. Contra o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Vamos passar as notícias aí do Timbatível. Vamos passar agora a notícia do Náutico, o Recife, o Timbatível aqui do Recife, que vai jogar domingo, às 16 horas aqui nos Aflitos, contra o Vasco da Gama, lá do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, agradecer a Deus aí, por ter nos dado mais um dia de vida aí a todos nós. Agradecer a Deus aí pelos meus inscritos, pelos que visualizam, por aqueles até que veem, não visualizam, não se inscrevem. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a vida de todos vocês. Vamos dar notícia aí do Timbu, o Náutico Recife, que tem uma partida aqui contra o Vasco domingo, decisiva aí. É uma partida em áreas de decisão aí. Um confronto direto aí com o Vasco da Gama e Náutico. O Náutico jogando aqui nos Aflitos, com a sua torcida aí, que já tem torcida em campo. O Náutico aí que vem aí de 3 vitórias consecutivas aí. Derrotou o Operário do Paraná, derrotou a Ponte Preta, derrotou o Goiás. Vem numa evolução aí, vem jogando bem. E vai enfrentar aqui o Vasco da Gama às 16 horas aqui no Recife. É um jogo em caráter decisivo aí, que o Vasco também está em evolução. Das 4 partidas, das 5 partidas, o 4 perdeu uma. Mas vai ser na guerra, na luta aí. O Náutico vem jogando bem, apesar que contra a Ponte Preta não jogou muito bem, mas nossa vitória é importante. Vai ser um grande jogo aí, domingo às 16 horas aqui no Aflitos. Inscreva-se aí no canal e deixa o seu like. O seu like, ele é muito importante para o canal. Vai ser um grande jogo aí. Já tem torcida aí, já foi disponibilizado aí 2.900 e poucos ingressos aí. São 2.610 ingressos para a torcida do Náutico e 290 ingressos para a torcida do Vasco. É aí na luta, é aí na guerra, é um confronto direto, onde o Náutico, o lema só é vencer e vencer. Para chegar no G4 tem que vencer. O Náutico está com 44 pontos, a 6 pontos do G4. Lá pela 27ª rodada, o Náutico estava a 11 pontos do G4. Agora na 30ª rodada estava a 6 pontos do G4. Pega o Vasco da Gama, uma grande equipe aí, que vem também em evolução. Vem crescendo também, estava lá embaixo, agora já está com 46 pontos, visando também o G4. Falta 4 pontos para chegar no G4. O lema dos dois é vencer e vencer. Tanto o Náutico como o Vasco, mas o Náutico tem que vencer. Porque o jogo é aqui nos Aflitos. E nos Aflitos aqui, o Náutico, ele se torna um time muito forte aqui. E o Vasco, a torcida sabe disso aí. Apesar do Náutico ter tido uma queda aí terrível mesmo. Começou bem no campeonato, ganhando 14 partidas. Depois perdeu 7 partidas seguidas e foi perdendo mais aí. E complicou-se mais aí na classificação. Mas ainda tá. Eu falei aqui, sempre dizia, dá para chegar. Porque os lá de cima, que estão em cima, vão perder também. Não vão só ganhar não, tá tudo bem, ganha. Mas não é só ganhar, vão perder também. Vai ser um grande jogo, o Náutico está bem preparado aí. Vai ter uma perca aí por causa de cartão amarelo. É o Camutanga que não joga. Talvez entre Iago aí, é Iago ou Carlão, mas pelo jeito aí, Iago é quem joga. Mas o que entrar ali, meu amigo, tem que dar o tudo. Tem que mostrar também que não existe titular. O titular é aquele que entra. É não dar vacilo, é jogar ali o que nem diz o feijãozinho com arroz, que dá para chegar. Chega fácil mesmo. Mas dizer que é fácil, não. Não, porque é uma grande equipe. Né? O Vasco aí tem Morato, tem Nenê, tem Cano, tem muito jogador bom aí do Vasco. Que não pode vacilar na frente dele. Mas aqui dentro dos Aflitos, o comando é do Náutico. Aí, Náutico, tem que vencer. Não pode vacilar dentro dos Aflitos. Não dê vacilo, que a torcida está lá, vai lhe ajudar, vai na guerra, vai na luta. É na guerra, é na luta. Para conseguir essa grande vitória aí e sonhar aí com acesso e ficar de olho e G4 sempre.
É assim, se não for na luta, não tem vitória. Ativa o sininho aí na opção toda. Deixe seus comentários no vídeo. Deixe o seu placar aí. Que você acha aí quanto é que vai ser o placar Náutico e Vasco. Deixe o seu placar, comenta aí no vídeo. E deixe o seu placar aí. Entre Náutico e Vasco, domingo às 16 horas no desafio. Então é isso aí. Não tem o lema do Náutico é vencer. Não pensar em empatar. Não pode deixar aquele pilotão lá de cima distanciar. Está aí aberto ainda. Está aí aberto. O Avaí tem 50 pontos, o Vasco tem 46 e o Náutico tem 44. O Náutico ganhar, ele vai ter 2 benefícios. Vai deixar o Vasco atrás, com 46. Vai ficar com 47. Terminando a rodada, o máximo mínimo que ele ficaria 4 pontos, ou 3 pontos pro G4. Aí vem a próxima rodada, aí vai ser fácil. Não tem nada fácil. Vai pegar 2 times aí, Brasil de Pelotas e Brusque. O Brasil de Pelotas na lanterna, o Brusque ali, beirando a zona do rebaixamento. Mas não tem estranho, entrar em campo é pensar só na vitória. O jogo difícil é esse aqui, é Vasco e Náutico. É jogar com o Vasco. É difícil, é cada um, aí no outro é o mais difícil. E vamos na guerra, vamos na luta. Vamos chegar. Vamos chegar lá e vamos subir para a Série A. Meu amigo, é bater o Vasco. Ah, mas o Vasco não tem nada de... É o Vasco. É o Vasco, porque o Vasco é um time igual a gente aí. Todos os times que estão na Série B estão nivelados. Ah, mas tem um pior. Tem. Tem uns pior aí, fez mal contratação, tá passando um mau momento. Ponte Preta, mas onde é que tá passando um mau momento? Vitória da Bahia, na lanterna lá. Às vezes é a direção contra a terra, às vezes é o time que não está jogando bem. É o momento. O Náutico passou o momento dele aí. 14 vitórias no primeiro turno aí. Foi caindo. Começou só perdendo. O Vasco está lá embaixo. Foi ganhando, tá aí. Tá 46 pontos. Tá lá em cima, lá, a 4 pontos do G4. Por quê? Chegou o momento. Enquanto as equipes estavam lá lutando em 14 partidas seguidas, ele estava lá perdendo. Depois começou a ganhar e chegou. Só que aqui nos aflitos, quem tem que mandar é o Náutico. Esses times aí, quando joga fora aí, quando joga dentro de casa aí, que pega os outros, não ganha, Botafogo 1. 3-0 no Brusque. Curitiba, 3-0 do Sampaio Corrêa. O mando de campo é importante. E agora temos torcida aí. Vai ser 2.600 pessoas. É pouco? Nada, não se juntando ali, torna-se muito. Vai ajudar o time aí, vai na luta, vai na guerra. Meu amigo é na guerra. O Náutico tem que vencer. Obteve aí 3 vitórias consecutivas aí, todas as 3 de virada. E importante ainda, 2 fora. Foram 2 vitórias fora. Uma contra o Operário do Paraná e outra contra a Ponte Preta. Virar contra a Ponte Preta lá dentro, ela mesmo não está jogando bem, não é fácil não. Virou contra o Goiás aqui. O Goiás está aí no G4 aí. E por que não podemos derrotar o Vasco? Pode. É jogar com atenção. Não é jogar aquele joguinho ali, e antes aí jogando com o Rafael Ribeiro, não é jogando com o Iago, Hereda. Vou avisar. Um vacilo de Hereda. Um vacilo de Rafael Ribeiro, de Iago, de Júnior Tavares, até o de Anso, vai ser perigoso para o Náutico. É perigoso porque batendo no pé daqueles jogadores, eles são qualificados. Pode até perder, perde. Pode perder o gol? Pode. Acontece. Mas são qualificados, falhou, eles botam para dentro. Você que visualiza meu canal aí, que não visualiza, que são inscritos aí, vai lá na minha página do Facebook, @FC Nordeste 1. Me segue lá no Instagram, FC Nordeste 2. Vai lá que eu estou postando vídeo lá também. Segue lá no Instagram, vai na minha página do Facebook. Então é isso aí. Nós vamos jogar aí domingo, às 16 horas. Vamos fazer a corrente para frente aí. Os timbu aí, os alvirrubros aí. E acreditar, meu. É crer. Acreditar que vai dar. O Vasco não é isso tudo não, é jogar bem, não é ir para frente do todo jeito. Tem Jean Carlos aí, tem Vinícius voltando, tem Raul voltando, tem Jair chegando bem, Carlos Banda fazendo gol. Vamos para frente, vamos para a guerra, vamos bater o Vasco. O time batido vai vencer. Vai voltar aí Raul e Vinícius, vai sair de Javan e Murilo, ou Jair, ninguém sabe. Mas o importante é que volta de Javan
porque volta Raul no lugar do Javan e volta Vinícius, que são os titulares. E aí para luta e aí para guerra aí. Temos o nosso maestro aí, Giancarlo, vamos organizar aí. Não, é vencer. Queremos a vitória aí. Queremos a vitória. A torcida está lá em campo, vai buscar a vitória e vamos vencer. Vamos bater o Vasco aí. Não tem outra solução, é bater o Vasco. Ah, mas é difícil. Mas não é impossível. É jogar aí, bem aí, do jeito que está jogando e copar ali. É bater, é fazer um gol e não ir para frente, saber organizar. Fez um gol de frente, se organiza. O problema é não levar um livro, né? Ele é muito de frente, vai correr atrás de pra cá, aí fica mais difícil. Mas na luta é, né, galera? O Náutico perde aí Camutanga, o cartão amarelo. Quem deve jogar aí Iago Carlão, mas a preferência aí deve ser Iago mesmo. Volta Raul no meio campo, vai copar mais aquele meio campo, para não dar muito espaço aí. E contra a Ponte Preta, vamos ter aqui o esboço do time aqui. Deve ser esse aqui o time. Que a Julinho vai colocar. Pode até não ser, mas o fácil é esse aí. Na defesa, Anderson, Hereda, Rafael Ribeiro, Iago ou Carlão, mas vai ser Iago mesmo. E Júnior Tavares. Lá no nosso meio de campo. Raul, a volta de Raul, vai copar mais, vai melhorar o meio de campo aí, uma marcação. Matheus Jesus. E o nosso maestro aí, o Giancarlo aí, que bate falta, bate escanteio e tá aí nada aí. E lá no ataque aí, Jacob Murilo, o Jair, Caio Dantas e a rota de Vinícius. Vai melhorar aí, vamos pra frente aí, é na guerra, na luta. E o lema é vencer e vencer. Não tem outra solução. Agradecer aí a todos vocês inscritos aí, a vocês que estão se inscrevendo, que ainda vão se inscrever. Agradecer a você que também que visualiza e até que não visualiza. Sejam todos abençoados. Agradecer a todos que vão visualizar esse vídeo. Agradecer a Deus por ter me dado condições de terminar esse vídeo aí para vocês. E mandar um abraço aí para todos os inscritos aí. E todos que visualizam. Sejam todos abraçados aí pelo canal UFC Nordeste. O canal UFC Nordeste aqui atualizou você sobre o futebol. Um abração aí para todos os torcedores brasileiros, todos os torcedores nordestinos, pernambucanos, e em especial aí para você aí, torcedor alvirrubro, do time ativo. O Timbu vai chegar, o Timbu está na área aí. Sejam todos abençoados e até o próximo vídeo do canal UFC Nordeste.